se ele abre. Beleza. Ele abriu. Vocês conseguem ver meu compartilhamento? Sim. Sim. Bom, então a gente tem hoje uma tarefa para fazer que é a seguinte. Do ponto de vista das aulas expositivas sobre história geral, essa é a última aula, né? A gente acaba o conteúdo do século XX aqui. Todo aquele nosso longo trajeto acaba hoje aqui. O que vai faltar fazer é falar um pouco com vocês sobre a segunda metade do século XX no Brasil. Só que isso eu consigo fazer com as aulas que vocês têm durante a semana. Como vocês estão vendo, essa semana eu já deixei material sobre o governo do Getúlio Vargas e nas próximas semanas a gente vai falar sobre ditadura militar e período democrático. Daqui para frente o que a gente vai fazer é só resolver exercício mesmo. Não tem mais muito que a gente fazer, né? Para avançar nessa tarefa, então, eu queria, em primeiro lugar, saber se vocês têm alguma dúvida sobre as aulas passadas, se ficou alguma questão pendente. Nas duas últimas aulas a gente falou sobre Guerra Fria, a gente falou sobre as guerras que os norte-americanos, principalmente os soviéticos, se envolveram depois da Segunda Guerra Mundial. A gente falou sobre terrorismo, que vai ser uma grande expressão das preocupações políticas da segunda metade do século XX, né? E também do século XXI, depois do 11 de setembro. Queria saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão, para a gente começar a passar a régua aqui com o século XX. Então, tudo bem, professor. Tudo em paz, minha gente? Da minha Maria, parte, sem Camille, dúvidas. Alisson, Sim, tudo certo. tudo em paz? Então, beleza. Então, vamos embora. Né? Bom, vocês já viram que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, o mundo fica dividido entre soviéticos e entre norte-americanos. Vocês já viram que esses caras vão criar uma guerra por um tipo de sociedade, né? E essa guerra é chamada de Guerra Fria, e essa guerra não pode se tornar uma guerra efetiva por conta do tipo de armamento que se tinha e se tem ainda hoje, principalmente com os armamentos nucleares. Vocês já viram que, dessa forma, o que vai acontecer é que os países mais fracos, quando precisarem, e os grupos políticos, né, não necessariamente os países, mas os grupos políticos que, de alguma forma, rivalizaram com norte-americanos e soviéticos, utilizaram como a principal estratégia de confronto o terrorismo, né? Vocês já viram também que o terrorismo era uma coisa bastante usada já ao longo da história, né? Não é uma novidade. O que tinha de novidade é que gente muito simplória agora tinha tecnologia bastante letal nas mãos, né? Até aqui, questões ou não? Não. Não. Beleza. Se nós estivéssemos em 1945, todos nós aqui, nós cinco, nós estaríamos diante de um seguinte dilema. E o dilema era: qual será que é o lado certo? Será que o lado certo é os soviéticos? E a gente deveria apoiar uma sociedade mais socialista, que tivesse como princípio, principalmente, a igualdade das pessoas, igualdade essa, inclusive econômica, ou a grande questão seria a gente apoiar os norte-americanos e a liberdade, né? Mas como eu disse para vocês, às vezes a gente vai ver as coisas mais de perto e descobre que o que a gente está escolhendo não é bem uma escolha, né? Lembra, eu dava o exemplo, falei assim, imagina dois pratos de comida muito ruins, né? E você tem que escolher um. Eu prefiro não escolher nenhum, né? Tomo um pouco d'água e vou dormir com fome. Quando foi chegando mais ou menos 1960, ou seja, 15 anos depois da guerra acabar, os efeitos da guerra começaram a passar. Imaginem o seguinte, ó, vou dar um exemplo.
Uma pessoa que nasceu em 1945, ela teria em 1960, 61, perto da idade de vocês, 16, 15, 17, 18 anos. Vocês concordam que essas pessoas não sabem mais o que foi a Segunda Guerra Mundial? Vocês concordam com isso? Elas não viveram a guerra. Elas nasceram depois da guerra. Tudo bem até aqui? Tudo Aproveito e dou um bom certo. dia pro Marcelo. Vamos te ver por aqui, Marcelo. Vocês concordam com relação a isso? Que esses caras, essas pessoas não sabem o que é a guerra, elas não viveram a guerra? Sim. Sim, sim. Beleza. Se elas não sabem o que é a guerra e se elas não viveram o que é a guerra, vocês concordam também que a forma de olhar para o mundo, para a própria vida, não é mais tão baseada naquelas questões ligadas à guerra? Sim ou não? Sim? Beleza. Sim. Todo mundo que fosse mais velho olhava para o mundo ainda e se lembrava do trauma da guerra, porque a guerra tinha sido um horror. Lembra como foi a Segunda Guerra Mundial, né? Lembra disso? Sim. E a galera olhava e falava assim: não, aquilo lá foi horrível, aquilo lá tinha o nazismo, aquilo lá tinha o Hitler, e esses caras, soviéticos e norte-americanos, ajudaram o mundo a vencer a guerra. Logo, a gente precisa realmente tomar um lado, é um desses dois aí que deve ser o lado certo. Os europeus, por exemplo, ingleses, franceses, olhavam para o passado e falavam assim: não, não, teve a guerra, cara. Na guerra a gente passou fome. Londres ficou sendo bombardeada, Paris foi invadida, é, a gente perdeu tudo. E agora a sociedade está sendo reconstruída. Os americanos estão emprestando dinheiro para caramba para a gente. A Europa está sendo reconstruída. A gente está vivendo uma situação de crescimento econômico, de bem-estar social. A gente é grato a esses caras. De outro lado, os caras lá no leste europeu diziam assim: tudo bem, os soviéticos dominam, são meio ditatoriais, mas eles que expulsaram os nazistas daqui. Os nazistas estavam aqui fazendo campo de concentração, os nazistas estavam aqui criando campo de trabalho escravo. Vocês concordam que para essas pessoas mais velhas, o mundo ainda é. A lembrança da guerra ainda faz muita diferença na forma como eles entendem o mundo? Vocês concordam com isso? Sim ou não? Sim, sim. Sim? Sim ou não? Esse sim foi meio michuruco. Sim, quer dizer. Sim? Eu estou fazendo isso porque vocês notem que vai começar a gerar um choque entre duas gerações. A geração que viveu a guerra, que ainda está se baseando nas lógicas da Guerra Fria, e a geração que não viveu a guerra. Que a gente podia chamar essa geração que não viveu a guerra. Peraí, está passando uma moto aqui na porta. Nós podíamos chamar essa geração que não viveu a guerra de uma palavra mais fácil: juventude, os jovens. Os jovens não tinham essa lembrança tão direta da guerra. E como eles não tinham essa lembrança tão direta da guerra, eles se permitiam olhar para coisas que os mais velhos não permitiam. E eles começaram a olhar para essas coisas. E quando eles olharam para essas coisas, eles perceberam alguns problemas, que eu estou chamando aqui de grandes contradições da segunda metade do século XX. Os jovens começam a notar isso e eles falam: bom, peraí, nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma democracia mais ou menos, não tem tanta democracia assim, porque veja só, quem manda são os ricos, mais poderosos, a população vota, mas tem um poder de influência na política muito pequeno. Isso quem é homem branco, porque as mulheres têm ainda menos participação política e os negros não podiam praticamente votar. Eles eram impedidos de votar. Eles não viviam uma vida é, em igualdade, é, democrática. Jovens notam isso. E falam: eu não quero isso para mim, não. Por outro lado, a mesma juventude, eu estou falando dos jovens norte-americanos, né, nesse exemplo que dei. Por outro lado, a juventude que estava lá na União Soviética olhava para a União Soviética e falou assim: legal, muito bacana essa ideia de igualdade. Mas a gente nota aqui que as grandes lideranças do partido, quem administrava a União Soviética era o Partido Comunista. As grandes lideranças do partido vivem uma vida
muito boa, muito confortável, com bastante sofisticação. Mas o povo, apesar de ter melhorado um pouquinho de vida, pelo que os meus avós dizem, eles não passam fome, nada mais, mas vivem uma vida muito simplória. Essa igualdade não é exatamente igualdade que está rolando aqui. Está rolando um negócio esquisito. A gente está vivendo um mundo de um governo de igualdade sem igualdade, um governo democrático sem democracia. Mas eles olham mais. Eles começam a olhar para as alianças que os soviéticos fazem. Bom dia, Liza, seja bem-vinda. E para as alianças que os norte-americanos fazem, fora dos Estados Unidos e fora da União Soviética. E aí o bicho pega mais um pouco. A juventude começa a olhar para isso e fala assim: peraí, os Estados Unidos defendem a democracia. Nós deveríamos apoiar os Estados Unidos contra os soviéticos, porque aqui tem liberdade, aqui tem democracia. Eu já percebi que aqui dentro as coisas não são bem assim. Mas a gente é inimigo dos soviéticos porque os soviéticos lá é uma ditadura. Essa é a grande questão. E quando eles olham mais de perto para os Estados Unidos, eles percebem que o governo norte-americano, nos seus aliados, eles apoiam ditaduras terríveis, às vezes até monarquias. Os americanos vão ser aliados, por exemplo, da família real da Arábia Saudita. São ainda. Uma monarquia terrível. As mulheres passaram a poder dirigir na Arábia Saudita esse ano. Os americanos apoiaram as ditaduras militares, governos terríveis, torturavam e matavam as pessoas durante décadas em toda a América Latina. Os jovens norte-americanos olham e falam assim: peraí, esse negócio tá esquisito, tá contraditório, não tá tão bonitinho quanto parecia, que era só escolher qual era o lado certo. Beleza, mas a juventude soviética olhava para a mesma situação e falava assim: quem são os aliados soviéticos fora da União Soviética? E quando eles olharam e acharam, eles acharam coisas muito curiosas. Por exemplo, que os soviéticos apoiavam governos em que a população vivia na mais completa miséria. Alguns governos como Angola, alguns governos como Congo, alguns governos no Sudeste Asiático, como o Camboja ou Vietnã, alguns governos nas regiões que são periféricas da União Soviética, como Cazaquistão, Uzbequistão, não só tinham governos que eram ditatoriais, como tinham governos em que os presidentes viviam como se fossem príncipes, reis, e a população vivia na mais completa miséria. Vocês entendem a contradição que está começando a surgir e essa juventude que não tem tanto apego à lembrança da guerra e que por isso consegue olhar com mais criticidade para esse contexto, que começa a perceber? Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Sim, Sim, Vocês sim. sabem, vocês estão sacando que vai rolar um BO, tem um problema aqui. Porque essa juventude começa a dizer o seguinte: eu não quero nenhuma coisa nem outra. Essa é a grande questão do século XX. É uma disputa geracional entre os tiozinhos que estão ainda operando na lógica da Guerra Fria e uma molecada que a partir de 1955, 1960 já não está mais afim disso, já está falando: ó, cara, nenhuma coisa nem outra. Sabe por quê? Porque eles falam o seguinte: olha, a, a União Soviética fala de igualdade, mas os meus pais, por exemplo, são extremamente tirânicos aqui dentro de casa com a gente. E os norte-americanos a mesma coisa. Os jovens eles começam a querer um pouco mais de liberdade e eles não encontram isso. E isso gera um problema gigantesco. Vocês vão viver então ao longo do século XX dois momentos. Se de um lado, na grande política, a questão é Guerra Fria, é comunismo contra capitalismo, na base da sociedade tem mais um monte de coisas acontecendo. E são essas coisas que estão acontecendo que nos interessam na aula de hoje, que vão indicar para a gente essas contradições todas que a gente viu
e vai ver ao longo do século XX que vão ficar aí para o século XXI para que vocês resolvam, né? Bom, a primeira grande coisa é a disputa tecnológica, o que a gente vai chamar de corrida espacial, dominada por soviéticos e dominada por norte-americanos. A tecnologia se desenvolve, se expande gigantescamente, de uma forma fantástica. O homem bota o pé na Lua, manda satélite, manda sonda para Marte, manda sonda exploratória para Júpiter, manda telescópios fabulosos como o Hubble, faz coisas incríveis, cara. Do ponto de vista da tecnologia, são incríveis. Por outro lado, todas essas coisas tinham o objetivo central, a vigilância, a dominação militar, que podia acabar com o planeta inteiro. Né? Os satélites, por exemplo, que hoje fazem com que eu esteja falando com vocês, eles são criados, em princípio, para observação de caráter militar. E é isso que eles fazem ainda hoje, principalmente. A principal função dessas máquinas é garantir superioridade militar. Tudo tranquilo aqui? Tranquilo. A mesma tecnologia que torna a vida mais simples, mais fácil, mais bacana, mais agradável, com mil e uma possibilidades, é a tecnologia que pode mandar um míssil cair aqui agora, no meu prédio. E se vocês viram, há semanas atrás, no Afeganistão, um drone acertou um míssil dentro de um carro que supostamente era de terroristas. Agora eles descobriram que não era de terrorista o carro, era um carro que estava levando água potável para distribuir para crianças e matou 3 adultos que não tinham nada a ver com terrorismo e 7 crianças. Essa é a mesma tecnologia. Vejam, vocês sacam a contradição? Sim. Sim. Beleza. Então, isso vai ser muito marcante. A guerra armamentista, a disputa tecnológica vai ser brutal ao longo da segunda metade do século XX. 1950 até 2000, é isso que vai imperar. A segunda coisa que vai imperar nesse movimento todo é os exemplos da guerra do Vietnã e do Afeganistão. E o que aconteceu ali? Ali aconteceu uma coisa meio fantástica, terrível, mas fantástica do ponto de vista do desenvolvimento da humanidade. O que aconteceu ali? Tanto no Vietnã quanto no Afeganistão, as duas maiores potências do planeta Terra, os caras que tinham bomba para acabar com o mundo inteiro, foram derrotados por povos pobres, periféricos, que tinham uma única estratégia: teimosia. Eles ficariam lutando até que o inimigo cansasse. E eles ficariam lutando até que o inimigo perdesse a opinião pública. E eu dei o exemplo como que funcionava no Vietnã. Se funcionava com, principalmente, armadilhas e esconderijos e o que a gente chamou de guerra de guerrilha, que era não enfrentar de frente as tropas norte-americanas. Você atacava e sumia, atacava e sumia. Isso cansava as tropas norte-americanas e isso fazia com que as tropas fizessem bobagem. Dentre as bobagens, eles fizeram várias. Algumas delas, como por exemplo, chegar em aldeias, em cidades, onde haviam mulheres e crianças e velhos, e matar todo mundo, e pôr fogo em tudo. E isso depois era usado para apresentar para o cidadão norte-americano o que se estava fazendo lá em nome da democracia e da liberdade. Os afegãos fizeram a mesma coisa. Resistiram, teimaram e mostraram para o mundo o que os soviéticos estavam fazendo no Afeganistão em nome da igualdade e do socialismo. E isso começou a chegar nesses países e os meninos e as meninas de 15 e 17 anos olhavam para aquilo e falavam assim: eu não quero isso aí para mim não. Porque convenhamos, uma coisa é você lutar, vejam se vocês concordam, uma coisa é você lutar numa guerra contra o Hitler, contra as tropas nazistas, que usam canhões e que estão lá fazendo campo de extermínio e de concentração. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver o exército do teu país, que é financiado com o dinheiro dos teus impostos, que vai usar os jovens de 17, 18 anos da tua nação
que está lá lutando numa terra que ele não conhece, num país que não tem nada, com um povo, coitado, miserável, e ele está lá queimando cabana de criança e mulheres. Vocês concordam que é bem diferente? Sim, sim. Vocês concordam que é mais difícil a opinião pública apoiar esse tipo de coisa? Sim. Vocês concordam que isso vai principalmente pegar pesado para os jovens? Porque eu, que sou um tiozinho, ainda falaria para vocês assim: ah, mas nós lutamos a Segunda Guerra Mundial, lá foi quando nós somos tão heróicos. Mas vocês não sabem mais o que foi a Segunda Guerra Mundial. Vocês não viveram a Segunda Guerra, vocês já nasceram depois. Vocês concordam que essa oposição entre jovens e os mais velhos vai ficar ainda mais acirrada aqui? Sim. Beleza. Bom, se essa disputa está acirrada, tem uma galera que descobre também essa disputa, chama capitalismo. O capitalismo descobre, por exemplo, que o que ele vendia agora precisava ter públicos diferentes. Eu vendia coisas para velhos e eu vendia coisas diferentes para jovens. Jovens consumiam coisas bastante diferentes de velhos. E isso é muito simples de entender. Por exemplo, na alimentação. A gente vai criar uma alimentação específica para jovens, chama fast food, né? Essas coisas estão até então não tinha nada disso, pessoal. Até aqui eu nunca falei para vocês que os hábitos alimentares de mais velhos e crianças e jovens eram diferentes na Revolução Francesa, por exemplo. Se comia mais ou menos a mesma coisa todo mundo. Se vestia mais ou menos a mesma coisa, todo mundo. Todo mundo usava mais ou menos a mesma roupa, só mudava o tamanho. Se frequentava mais ou menos os mesmos lugares, a igreja, basicamente. Todo mundo, só variava um pouquinho a idade. Se tinha mais ou menos os mesmos hábitos e gostos. Todo mundo. Mas quando o século XX vai avançando, especialmente depois da Segunda Guerra, antes já estava começando, vai começar a se criar um abismo mesmo entre o padrão e o tipo de consumo e de interesse jovem e o padrão e o tipo de consumo e interesse mais velho. Isso para vocês hoje é muito evidente. Vocês conseguem notar isso? Vocês se vestem igual os avós de vocês, a mesma roupa? Não. Não, claro que não. Vocês têm os mesmos interesses artísticos e culturais que você até, vou arriscar agora, que os pais de vocês? Não. 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 Vocês têm os mesmos desejos alimentares que os avós de vocês? Não. Veja, então a gente vai ter um mundo cada vez mais cindido mesmo, dividido entre essas duas disputas. A grande disputa está aqui agora. Vai ser tão intensa essa disputa e os jovens vão ganhar a disputa. Essa é uma coisa muito curiosa. Eles ganham e ganham de tal modo que hoje é mais provável que os mais velhos tenham hábitos próximos dos jovens do que o contrário. É mais provável que eu, por exemplo, passe a usar um tênis igual ao tênis do Alisson e do Marcelo, do que o contrário, que o Marcelo ou o Alisson passem a usar um sapato como o meu. Tanto que hoje em dia se tenta expandir, se aumentar a juventude o máximo possível. Quer ver um exemplo? Vocês teriam alguns pudores em dizer que eu sou um homem de 43 anos. Vocês teriam alguns pudores em me chamar de velho, não teria? Vocês falariam que eu sou o quê? Uns 43 anos. Um adulto ainda? É um adulto, um... Vocês usariam esse termo? Eu já vou dizer, esse termo já vai dizer que eu já sou velho mesmo. Vocês usariam esse termo? Jovem senhor. Vocês usariam isso? Não. Mas é o que eu sou. É isso mesmo. Os meus avós, aos 43 anos, já eram velhos mesmo. Por quê? Porque a gente criou, então, uma cultura cada vez mais de expandir o máximo possível a juventude. Porque a juventude vai ser a grande, a coisa bacana
da segunda metade do século XX. Até a segunda metade do século XX, ninguém estava afim de ser jovem, não. O pessoal queria ser adulto mesmo, porque os adultos mandavam no mundo. Tá certo? Essa oposição vai ficar cada vez mais ferrenha. Prestem atenção nisso. Porque vão ser essas oposições que, por exemplo, vão movimentar todas as lutas das mulheres ao longo do século XX e ao longo principalmente da segunda metade. Já tinha tido luta de mulheres no século XIX com as sufragistas, no começo do século XX com as sufragistas, que eram as mulheres lá na Europa que estavam tentando votar. Mas, a partir da segunda metade do século XX, as mulheres começam a questionar ainda mais a sociedade que se tinha, principalmente machista, principalmente patriarcal. E olha o que elas descobrem. Na União Soviética, a sociedade era machista. Nos Estados Unidos, idem. Na China, idem. No Afeganistão, idem. No Brasil, idem. Elas diziam, bom, a Guerra Fria não vai resolver o meu problema. Porque aqui os homens continuam violentos, mandões, eles continuam ganhando mais do que a gente, se impondo na esfera política. E aí a gente vai ter, ao longo do século XX, as questões, por exemplo, ligadas às lutas feministas. Curiosamente, no Brasil, por exemplo, feminismo se tornou uma palavra esquisita hoje em dia, ela gera grandes polêmicas e ela é associada a ser de esquerda. Quem é feminista é de esquerda. Mas isso não era assim nos anos 50. Se vocês conversassem com uma senhorinha que nasceu, que teve 15 anos nos anos 50, ó, quem tinha 15 anos nos anos 50 nasceu nos anos 40. Hoje está com 80 anos. Se vocês conversassem com uma velhinha de 80 anos e dissessem assim, olha, hoje em dia feminismo é coisa de esquerda, o pessoal diria assim, vocês são malucos? Porque feminismo não era nem de esquerda nem de direita. Feminismo ele dizia respeito especificamente às mulheres. Mulheres de direita também tinham interesse em ter maridos menos agressivos e menos mandões. Mulheres de esquerda também tinham. Era exatamente o oposto. A ideia da luta das mulheres ela era a ideia de que a sociedade, na divisão simples entre comunistas e capitalistas, ela não resolvia o problema das mulheres, que eram metade da população do planeta. Essa vai ser uma história, talvez, da maior, por conta da quantidade de pessoas, metade do planeta Terra, e mais interessantes da segunda metade do século XX. A gente talvez pudesse falar de uma revolução das mulheres. Durante o século XX, e especialmente durante a segunda metade do século XX, que metade do planeta Terra, pela primeira vez, ocupa e domina os espaços públicos. Pensem, até 1914, quando começa a Primeira Guerra Mundial, o ambiente das mulheres era basicamente a casa. É só a partir de 1914 que as mulheres começam a adotar e poder participar mais ativamente do mundo público, porque elas vão trabalhar nas fábricas durante a guerra, enquanto os homens vão morrer nos campos de batalha. Tá certo? E a partir disso, as coisas vão mudar e vão mudar mais intensamente na segunda metade do século XX, quando elas vão conquistar os espaços de trabalho, os espaços políticos, os espaços de poder, os espaços de cultura, os espaços de práticas esportivas ou de lazer. Então, exemplos. Até os anos 70 era impossível vocês verem uma mulher entrar num bar ou duas mulheres entrarem num bar sozinhas. Isso não existia. Até 1970, no Brasil, não existia divórcio. Mulheres não podiam pedir divórcio. E até os anos 60, as mulheres mal podiam controlar seu próprio corpo, porque não existiam anticoncepcionais. Então elas ficavam grávidas depois da vida adulta praticamente todos os anos. Enquanto fossem férteis, provavelmente estariam grávidas, cuidando de crianças, que é uma tarefa muito interessante, mas talvez não de 19, 20, né? Como eram os números que os nossos avós tinham de filhos. E isso foi mudando drasticamente. Você vai ter mulheres muito ricas, mulheres que vão viver sozinhas, mulheres que vão ter independência financeira ou então sentimental e casam com quem querem,
como as estrelas, por exemplo, de Hollywood. E isso vai fazer uma mudança de caráter, é um cataclismo assim, na sociedade. Enquanto está rolando uma disputinha ali entre os soviéticos e os norte-americanos, na base está rolando uma revolução meio silenciosa, mas não era silenciosa. As mulheres estavam em passeata, em manifestações, brigando, exigindo o direito ao acesso à escola, exigindo o direito ao acesso à universidade, exigindo o direito ao acesso a entrar em determinados espaços que eram de homens apenas, como a ciência. E essa talvez vai ser uma mudança radical. A gente não pensa, né, que quando a gente estuda o que vocês estudaram de história comigo, desde a Mesopotâmia, era sempre os homens. Não tinha isso que a gente tem hoje tão comum, em que hoje, por exemplo, nessa aula, as meninas são a maioria. Vocês são 4. Vejam aí. Né? Dá para ter uma ideia, então, do tamanho da confusão e do tamanho da mudança que é a entrada das mulheres na esfera pública? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês conseguem perceber que isso estava acontecendo em esfera mundial? Estava acontecendo nos Estados Unidos, na França, no Canadá, no Japão, na China, no Congo, na Arábia Saudita, no Brasil. É claro que com ritmos diferentes. É claro que uma mulher de Nova York conseguiu conquistar direitos muito mais rápido que uma mulher brasileira. Ou que uma mulher da Saudita, por exemplo, da Arábia Saudita. Mas isso estava acontecendo ao mesmo tempo no mundo todo. Nós estamos falando aqui de metade da população da Terra, talvez um pouco mais até do que a metade. É muito mais do que a Revolução Francesa, por exemplo. A Revolução Francesa eram alguns milhões de pessoas. Agora nós estamos falando de uma movimentação da ordem dos bilhões de pessoas. Dá para ter uma ideia da proporção? Como a cultura inteira vai mudar no momento que as mulheres saem, por exemplo, do trabalho? Sim ou não? Bom, eu tinha dito que o capitalismo tinha descoberto um novo grupo para vender coisas. Eram jovens. Mas ele descobre outro agora, as mulheres. Até então, quem tinha dinheiro porque trabalhava eram os homens, quem definia o que se comprava eram os homens. A partir da segunda metade do século XX, essa é uma nova mudança do capitalismo. As mulheres se tornam uma fundamental engrenagem na estrutura produtiva e na estrutura de consumo das sociedades. As mulheres compram coisas, as mulheres compram tudo. Isso vai ter um impacto econômico também gigantesco. Tá claro também? Sim. Beleza. Estava fácil a vida nos anos 60 do século XX? Bom, a gente sacou que não é, que os comunistas e os americanos não vão resolver todos os nossos problemas. Está rolando uma certa democracia sem democracia, uma liberdade sem liberdade, uma igualdade sem igualdade, está ruim o negócio. Tem as mulheres nessas lutas delas todas. Tem Vietnã e Afeganistão ensinando para gente que as guerras serão mais doídas, mais dolorosas. Estava tranquilo as coisas? O que vocês acham? Pelo menos estava melhor do que era antes. Estava melhor que era antes, mas estava muito confuso. Aquela vidinha simples, que era só escolher o que será que eu sou? Eu sou soviético, eu sou americano, eu sou fascista ou eu sou democrata? Essa vida mais simples, ela estava ficando muito complexa, vocês concordam? Sim. Beleza. Vocês também conseguem notar que esse primeiro movimento feminino era um movimento que ele estava muito além de questões como a simples orientação político-partidária, ser direita, ser esquerda. Vocês conseguem entender isso? Sim, sim. Vocês conseguem perceber, por exemplo, o impacto disso em coisas simples? Por exemplo, as movimentações das mulheres, elas vão mudar tudo. Por exemplo, coisas quase que imutáveis, como a organização familiar e a organização religiosa.
Agora tem mulheres dizendo assim, por que a gente não pode ser a gente, os sacerdotes? Por que a gente não pode ser padre? Por que a gente não pode ministrar casamento? Por que a gente não pode coordenar a igreja? Por quê? Por que a gente tem que adotar e aceitar determinados preceitos religiosos que favorecem os homens? E isso vai gerar confusão dentro de um ambiente que era meio estável, né? E eu não estou dizendo que ser estável é bom, mas isso gerava confusão. Vocês concordam? Vocês conseguem notar o problema que vai começar a ser gerado? Sim. Sim. Beleza. No ambiente familiar isso é muito mais simples, vai começar a acontecer coisas curiosas, como, por exemplo, mulheres pedindo divórcio. Por exemplo, mulheres exigindo que os seus companheiros assumissem algumas tarefas domésticas. Por exemplo, mulheres que resolvem viver suas vidas sozinhas, solteiras. Bom, meninas, na idade de vocês, sinto informar, em 1940, vocês estariam todas casadas. É isso aí. Algo provavelmente já com o primeiro ou talvez até o segundo filho. Era assim que era a vida. Sempre tinha sido assim, desde a pré-história. Bom, vocês não me surpreenderão se vocês disserem que vocês talvez resolvam esperar até perto da casa dos 35, 40 anos para casar e pensar em ter filhos. Vocês não me deixarão surpresos. Alguém aqui pensa algo parecido com isso? Acho que todo mundo. Então, acho que todo mundo também. Vocês não me deixaram surpresos. Eu me casei aos 31 anos. Já era mais velho. E fui pai aos 40. Isso é uma coisa meio comum hoje em dia, até para os homens, né? Minha mãe foi solteira uma boa parte da nossa vida. Depois que se divorciou do meu pai, ficou a vida solteira, trabalhava e é isso aí. E continua, inclusive. A mãe mora sozinha. Isso não era nem pensado, uma mulher que vivesse sozinha. Veja, minha mãe, minha senhorinha, já tem mais de 60 anos. O mundo teve uma mudança gigantesca. Beleza. Mas a gente vai ter outras mudanças. A outra mudança importante, a gente está falando dos movimentos ligados a negros e indígenas. Mas vamos primeiro para os negros. Nos Estados Unidos da América, terra da liberdade, um grupo determinado olhou, são 12% da população norte-americana. 12% de 330 milhões de pessoas. Nós estamos falando de quase 50, estamos falando de uns 40 milhões de pessoas. Estamos falando de uma população como a do estado de São Paulo inteira, que de repente olha e fala assim, peraí, vocês estão falando de nazismo? Vocês estão falando de ditadura? Vocês estão falando de democracia, de liberdade, mas a gente não pode nem pegar o mesmo ônibus que vocês. A gente não pode andar na mesma calçada. A gente não pode falar com o branco em condição de igualdade nem frequentar a mesma escola. Vocês mantêm ainda vínculos com a escravidão. A luta contra o nazismo que vocês fizeram foi só para os brancos. Porque os negros norte-americanos vivem igual ou um pouquinho só melhor que os judeus viviam na Alemanha nazista. E isso vai gerar ao longo dos anos 50 e ao longo dos anos 60 a luta pelos direitos civis das comunidades negras. É nesse período que figuras, por exemplo, como o Martin Luther King, a Rosa Parks ou o Malcolm X vão ficar bastante famosos, né? Nessas campanhas de negros por igualdade. Essas serão outras lutas bem marcantes. E, mais uma vez, isso vai bater mais forte nos jovens. E vai bater mais forte nos jovens de dois jeitos. Primeiro, porque vocês concordam que os jovens negros tendiam a se revoltar ainda mais do que os mais velhos negros. Tudo bem? Sim ou não? Sim, sim. Beleza.
Segunda coisa. Então, e aí aqui a gente tem uma disputa. A disputa é a seguinte: a gente tem três formas de entender a luta negra nos Estados Unidos e depois no restante do mundo. Vamos lá. O modo número um, mais prático, é o modo Rosa Parks de lutar. Ela senta no ônibus, ela chega um dia no ônibus, está cansada, senta. O branco chega e fala, levanta que esse lugar é meu. E ela fala, eu não me levanto daqui. Nem debaixo de porrada. E ela sai dali presa, isso cria uma falação gigantesca, isso se torna notícia no planeta, pelo menos no país inteiro. Eu diria que isso é já uma ação muito, além de corajosa, obviamente, muito incisiva. O que vocês acham? O que vocês acham dessa ação? Esse é um jeito de lutar. Ela fala, não vou levantar mais. O que vocês acham desse tipo de ação? Como vocês descreveriam isso? Foi uma coisa que deve ter sido bem revolucionária, porque até lá eles só obedeciam às regras, então eles viram que se continuar assim, nada vai mudar. Boa, Camille. Isso aí. É uma ação que tem como projeto desobediência de regras. Ótimo. Bom, próximo passo. Alguns pais, por exemplo, matriculam seus filhos, vão na justiça e exigem na justiça norte-americana o direito de matricular seus filhos nas escolas do bairro. Só que no bairro não tinha escola de negros, porque antes, nos Estados Unidos, a sociedade era segregada. Você tinha escola de negros e escola de brancos. Mas quando não tinha uma escola de negros, o que acontecia é que o juiz determinava que a criança tinha o direito de frequentar a escola dos brancos. Tudo bem? Eles conseguiam na justiça isso e iam lá matricular seus filhos. No dia que eles chegavam a matricular seus filhos, toda a comunidade branca estava na porta da escola para xingar, cuspir, atacar coisa e ameaçar as famílias e a criança negra. É assim que era. E esses pais resolveram bancar isso. Tem fotos, se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver criancinhas de 6 anos de idade chegando na escola acompanhadas, escoltadas por agentes do FBI. Ela precisava ficar na escola com agente do FBI para não apanhar, para não sofrer algum tipo de atentado. Dá para imaginar isso? Vocês conseguem imaginar isso? Sim ou não? Ah, hoje em dia é inimaginável um bagulho desse. Você fica com vontade de defender um país como esse, que prega a liberdade, mas criança tem que ser acompanhada por polícia para não poder apanhar dentro da escola? Dentro da escola. Está com vontade de lutar uma guerra para defender esse país? Não, com certeza não. É isso que acontecia nos anos 60. E isso vai ficar mais evidente quando o atleta mais famoso do mundo, um cara que era um boxeador, chamado Muhammad Ali, ele se recusa a ir lutar na guerra do Vietnã. Ele foi convocado para a guerra, ele era campeão mundial e olímpico de boxe. Ele se recusa a lutar na guerra do Vietnã, ele é negro, e ele diz, eu não vou lutar numa guerra a favor de um país que aqui na minha terra escraviza meu povo. Bom, tá rolando uma divisão aberta agora. As mulheres negras falam a mesma coisa, falam, olha, é muito legal essa luta das mulheres brancas, mas quando a gente trabalha nas casas de vocês, porque vocês são ricas e a gente não, vocês nos tratam igual os homens tratam a gente. Vocês nos tratam como escravos. É muito bonita essa discussão, mas vai se percebendo que não estava todo mundo no mesmo barco. Essa é a questão. E isso vai ser grandes marcas do século XX, serão essas lutas. Surge uma galera que fala assim, ó, a gente deve desobedecer as regras da segregação, mas a gente deve desobedecê-las de modo pacífico. Essa galera é uma galera que está associada a um cara, que é um gênio, chamado Reverendo Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. era um pastor que vai liderar boa parte dos esforços dos negros americanos
por direitos civis. Veja, direito civil, pessoal, é o seguinte, é beber água na mesma pia de um branco. Direito civil é poder pegar um busão. Direito civil é poder votar. Direito civil é poder ir para a escola. Direito civil não é nada demais, não. Vocês não fiquem sonhando, pensando que é grande coisa. Direito civil era só poder não ser queimado pela Ku Klux Klan, porque você entrou num bar só de brancos. E a Ku Klux Klan existia ainda no século XX. A Ku Klux Klan é lá do século XIX, mas ela continuava existindo, continuava matando gente e, detalhe, ela continua existindo até hoje, 2021. Tá certo? Essa tensão vai se acirrar. O outro grupo, que é o grupo do Malcolm X, dizia o seguinte: beleza, a gente precisa desobedecer as regras da segregação, mas a gente precisa dar um passo além. Se eles derem porrada na gente, a gente precisa responder com porrada. Não adianta também a gente ficar respondendo pancada com florzinha. E aí eles defendem que a população negra se arme e responda à bala. Quando o cara da Ku Klux Klan chegar na porta da sua casa, vai pôr fogo na sua casa, você enfia uma bala no meio da cara deles. É isso que uma parte do movimento negro começa a defender também. Vão surgir algumas organizações como os Panteras Negras, por exemplo. Isso tudo está rolando no maior país do mundo, que é os Estados Unidos. Mas não apenas. Vamos lembrar que na África do Sul, por exemplo, um camarada chamado Nelson Mandela está preso porque estava lutando contra um governo sul-africano que pregava o regime do apartheid. O apartheid era a segregação entre negros e brancos, em que os negros não podiam nada. Eu, pelo menos, considero o apartheid, a única coisa que eu compararia com o apartheid é o nazismo mesmo, porque e eu acho que o nazismo ainda era menos pior, porque o nazismo submetia a minoria e o apartheid submetia a maioria. 90 a 95% da população sul-africana era negra e esses 90 a 95% estavam proibidos de andar na cidade, por exemplo. Estavam proibidos de frequentar escolas ou ambientes como mercados. Não podiam ir de um bairro para o outro sem uma autorização policial. É isso que era o apartheid. Então esses movimentos todos estão explodindo pelo mundo todo nas lutas por igualdade racial. Essa é uma outra grande característica do século XX. Veja que aqui nós não estamos mais falando da grande política, daquela política de soviéticos e russos e americanos, ingleses contra franceses. Nós estamos falando agora da base da sociedade que está se dividindo e percebendo que tem grupos de interesses os mais variados. Tem os jovens, tem as mulheres negras, tem os negros, tem os indígenas. Tudo bem até aqui? Ou não? Tudo certo. Tá ficando confusa essa sociedade ou ela tá ficando bonitinha? Tá ficando confuso. Tá ficando confusa, né? Mas aí a gente vai ter mais confusão, então, porque a gente vai ter o que a gente chama de guerras periféricas. O que é isso? Guerra periférica, pessoal, são as guerras entre os países mais fracos. Irã contra o Iraque. Sérvia contra a Bósnia. As guerras de independência dos países africanos. A guerra civil em Angola, em Moçambique. A guerra civil no Congo. A guerra civil em Ruanda. A guerra civil na Etiópia. Essas guerras sempre existiram. Enquanto a gente estava lá estudando a Revolução Francesa, em algum lugar remoto do mundo estava rolando uma guerrinha dessas. Só que eram guerras que não tinham armamento de última geração. Então isso produzia pouco efeito. Agora, depois da Segunda Guerra Mundial, lembra que eu falei que as potências vendiam arma para todo mundo? Lembra disso? Sim, sim. Sim. Qualquer guerrinha de qualquer paizinho pequeno agora produzia facinho 1 a 2 milhões de mortos. Era assim, 5 a 10 milhões de feridos e refugiados. Veja a Síria. Vocês acompanharam aí a guerra da Síria. A Síria é um país pequeno. Não é um dos grandes países aí importantes economicamente, militarmente. Mas a guerra da Síria produziu milhões de refugiados
em milhares de mortos. Está perto de 1 milhão de mortos. Olha o Afeganistão. O nível de armamento produzia, então, conflitos cada vez mais sangrentos e cada vez mais terríveis. Porque agora você podia, por exemplo, colocar mina terrestre. Em alguns lugares, na Nigéria, por exemplo, em alguns lugares na África, por exemplo, as guerras que utilizaram mina terrestre explodem as minas até hoje e arrancam pernas de crianças que estão indo para a escola. Não é raro você ver, por exemplo, em alguns campos de refugiados da ONU, crianças com 5, 6 anos de idade com pernas amputadas por ferimentos de mina terrestre. Agora era possível se ter isso. Essa galera toda, aqui no Brasil, toda a galera que não estava no centro do mundo europeu, antes lutava com armas muito rudimentares, né? As guerras eram bem limitadas, eram exércitos basicamente que lutavam, aqueles guerreiros com lanças e espadas e male um revólver velho. Mas agora não. Agora não. Agora um grupo como o Talibã, por exemplo, ele pode ter um lançador de morteiro, um lançador de míssil portátil. Uma pessoa põe um lançador de míssil no ombro, aponta para um prédio e explode um hospital. E mata 600 pessoas, 700, com facilidade. E deu para entender também a proporção que isso vai se tornar? E aí, quando você chega lá, Marcelo, você vira um médico, e aí você chegava lá para poder socorrer crianças que estavam mutiladas numa guerra como essa, e você pegava a mina terrestre, ela estava explodida, você olhava para ela e estava escrito assim, Made in USA. Você falava, putz, é meu povo que fez isso, cara. Ou a Camille, que estava lá também atendendo como médica, pegava a mina terrestre, olhava e estava lá, Made in URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja que as convicções políticas vão ficando muito difíceis, né? Tá ficando complicado, porque assim, pô, meu povo aqui defende um monte de coisa, mas ele vende mina terrestre para quem vai colocar mina terrestre no caminho da escola. É de propósito, não para explodir criança, para fazer limpeza étnica. Tá ficando muito esquisito esse mundo. Esse mundo que está se mexendo, os indígenas é a mesma coisa. Nós vamos ter extermínio, nós vamos ter genocídio indígena. Ao longo do século, sempre teve, mas ao longo do século XX os indígenas passam a se mobilizar e reclamar por isso. Nós vamos ter todas as lutas de independência da África, por exemplo. Os países da África ainda eram colônia. A gente está falando de Guerra Fria, mas Portugal ainda colonizava Angola. A Bélgica ainda colonizava o Congo. A França ainda colonizava toda a região do Maghreb. O Maghreb é o norte da África. Marrocos, Argélia, Líbia. Essa galera está tentando ficar independente. Não é muito doido? Vocês não acham muito doido você ter uma guerra para libertar a França do domínio alemão e, por outro lado, a França continuava dominando países inteiros na África? Vocês não acham esquisito, não? O que vocês acham? É absurdo. Super contraditório. É isso que estava rolando. A Índia inteira ainda estava tentando se libertar em 1948, quando acabou a guerra, ela ainda estava tentando se libertar dos ingleses. Ela ainda era uma colônia inglesa. Figuras como o Gandhi, por exemplo, vão ficar famosas e muito importantes. O Martin Luther King, por exemplo, vai se inspirar no Gandhi, na ideia de pacifismo e luta não violenta. A luta não violenta nada mais era do que uma ação política. Qual era a ideia da ação política? Não era simplesmente ser bonzinho. Eu vou lá e tomo porrada da polícia e fico quieto. Não. Significava que se eu tomasse porrada da polícia na frente da televisão, eu poderia movimentar a opinião pública ao meu favor. É claro que também tinham outros grupos. Então, o grupo do Gandhi era mais importante porque existia um outro grupo que defendia, não, a gente tem que fazer luta armada mesmo. A gente tem que comprar a metralhadora e dar uns tiros nos soldados britânicos.
E isso fazia com que a Inglaterra precisasse negociar, e obviamente preferia negociar com os não violentos. A mesma coisa funcionava nos Estados Unidos. O Luther King era mais ouvido porque o grupo do Malcolm X fazia um papel também importante, que era um papel de confrontar de vez em quando as forças brancas da segregação. Quem estava certo, quem estava errado? Sei lá. Eu sei que quem estava errado eram os que defendiam segregação. Mas entre os dois, eu acho que ambos os caminhos eram possíveis, né? Naquele contexto em que você tem gente sendo escoltada pela polícia para ir para a escola com 6 anos e tem a Ku Klux Klan queimando coisas, é tudo muito confuso, muito complicado. Veja, para piorar a situação então, os negros brasileiros olhavam para tudo isso e falavam assim: tudo bem, legal, mas os negros norte-americanos, eles têm toda aquela luta, ela é válida, bacana, importante, mas eles são norte-americanos ainda assim. E os Estados Unidos impõem uma política imperialista em relação ao Brasil, por exemplo. Então, a nossa luta ainda é diferente dessa, porque nós somos igualmente segregados, igualmente vítimas de racismo, mas a gente ainda vive num país mais pobre. As lutas do movimento negro vão espalhar pelo mundo todo, desde dos imigrantes franceses até o Brasil, até os países na América Central, por exemplo, como Jamaica, Cuba, até os Estados Unidos. Todos esses movimentos eles vão crescendo e a mesma coisa as mulheres. Não é a mesma coisa ser uma mulher branca ou negra, e não era a mesma coisa ser uma mulher negra ou branca sul-americana, boliviana, por exemplo. Os próprios brasileiros, inclusive, os olham com preconceito e discriminação. Esse mundo, então, está começando a se fragmentar, a ruir. Vocês estão percebendo? É como se tivesse pegado o mundo e tivesse dado uma chacoalhada grande, assim? Tava tudo bonitinho, organizado. Era só descobrir, ó, eu sou nazista ou eu sou contra os nazistas. Eu sou a favor da Revolução Francesa ou eu sou contra a Revolução Francesa. Eu sou monarquista ou eu sou iluminista. Eu sou capitalista ou eu sou socialista. Era só fazer isso. Tava tranquilo. Agora, o bicho tá pegando, tá ficando muito mais complexo. Tá claro isso para vocês? Porque é tudo isso que está rolando na segunda metade do século XX. Essa chacoalhada no mundo, e principalmente movimentado por jovens. Porque, é claro, eram mais abertos a esses tipos de ideias. Tudo bem aqui? Sim. No meio dessa chacoalhada, o que mais vocês acham que podia aparecer? Porque estava confuso o mundo. Esse mundo estava se tornando um mundo urbano. Essa é uma outra coisa importante. O planeta Terra, até o século XX, ele sempre foi essencialmente rural. Apesar de existirem grandes cidades como Roma, Londres, Paris, ele era essencialmente rural. Ao longo do século XX, o mundo tem uma virada e ele se torna um lugar essencialmente urbano. Nós somos das primeiras gerações que vivem principalmente em cidades. Todos nós. Hoje, cerca de 70% a 80% do planeta Terra vive em cidades. Isso é uma novidade. Junto com isso vinham problemas. Onde morar tanta gente? Vão se construir as grandes periferias. Como arrumar emprego para tanta gente? Nós não vamos ser mais camponeses. Como ter trabalho para tanta gente? Como lidar com violência urbana? Veja que as forças de segurança funcionavam de forma diferente no mundo rural, lá dos engenhos de açúcar. Mas aí, imagine forças de segurança lidando num ambiente movido por racismo, por exemplo. Bom, vocês conhecem o que vai acontecer, vocês sabem o que vai acontecer, né? Ou num ambiente essencialmente machista, vocês sabem o que vai acontecer, né? Imaginem um problema fundamental, como transportar esse povo todo, como garantir mobilidade para grandes aglomerados urbanos. Isso vai ser a essência da sociedade. Então, mais uma mudança profunda. Tranquilo aí?
que vocês acham? Dava mais fácil viver no século XIX ou dava mais fácil viver no século XX? Eu acho que nesse caso não tem um mais fácil não, viu? Acho que era melhor viver no século XX, que alguém já disse aqui, as mulheres estavam melhores, por exemplo, então, melhorar um pouquinho. Era melhor, mas eu não sei se era mais fácil. Acho que o mundo do século XX começa a ser um mundo muito complexo, cara. Ele não é mais tão simples. Ele não está mais organizado só entre senzala e engenho. Era simples no Brasil colonial. Ou você é branco e está no engenho, ou você não é branco e você está na senzala. E você sabe onde é o teu lugar. Você sabe quem é o teu inimigo. E você sabe com quem você está lutando. Mas perceba, o próprio trabalhador pobre norte-americano, ele olhava e falava assim, tudo bem, eu estou lutando contra quem? Contra o cara rico que está me explorando. Mas meu amigo aqui do lado, ele é branco e ele é racista. E a mulher olhava e falava, mas esse cara aqui que estuda na mesma classe que eu, ele é a favor das mulheres receberem menos. E aí o latino-americano falava, tudo bem, mas esses caras todos aí, ó, as mulheres americanas, os homens negros americanos, são a favor do imperialismo e de dominar o meu povo. Que esse mundo está ficando mais confuso, mais complexo, mais difícil de ser compreendido. Ele sempre tinha sido difícil, só que agora a gente está notando. Tem um problema nas próprias casas. Os jovens e adultos estão se matando por conta das diferenças de concepções de mundo. Entende isso, Alisson? Isso foi um sim? Sim, sim. Beleza. Se a gente chacoalhasse mais um pouco a sociedade, só faltava mais uma grande luta aparecer. Qual que está faltando? Eu nem pus aqui para vocês, só para que vocês descobrissem. A social, não sei. A social já estava rolando. Tipo econômico, lá, de classe, não? As lutas de classe estavam rolando já. Essas eram as mais velhas, estavam rolando. Mas agora você sacou, não basta só descobrir se o cara que é pobre que está do teu lado, ele é racista. Às vezes, ou ele é machista. Esses grupos estão se dividindo e estão tentando se organizar em todas essas lutas. Mas tem mais uma que vai aparecer aqui. E vai aparecer a partir dos anos 60, a partir da segunda metade do século XX. E antes ela não aparecia. Ela existia. Ela sempre existiu. Mas ela não aparecia. O que vai aparecer? Alguém? Chuta. Eu vou chutar indígena porque tá no slide. Não, é chuta indígena porque tá no slide, porque não é indígena não. Tá. De repente, a gente começa a perceber de modo organizado que algumas pessoas vão para a rua e começam a exigir e dizer, olha isso, o mundo era só decidir se era capitalista ou socialista. De repente tem gente na rua dizendo o seguinte, não existe só pessoas heterossexuais. Nunca ninguém tinha falado isso antes de 1960 publicamente. O mundo era basicamente dividido em dois. Havia os homens e haviam as mulheres. E ponto. E tudo que não fosse isso era disfarçado e vivido de forma clandestina. E no meio dessa luta toda, durante o século XX, a gente vai ter o começo das movimentações e mobilizações por direitos da comunidade, antigamente se chamava comunidade gay. Era assim que falava. Porque primeiro foram os homens que conseguiram algumas possibilidades de visibilidade, depois as mulheres e depois todos os demais grupos. Mas isso não era um assunto que se falava. Vejam, eu falei para vocês desde a pré-história. Eu falei mais de 10 mil anos de história para vocês e eu nunca toquei nesse tema. Esse nunca foi um tema. Vocês concordam comigo? Eu nunca falei em Roma como era a vida gay em Roma. Ou na Idade Média. Vocês percebem isso? Sim. Bom, mas ela existia. Mas ela existia. Ela só não era falada. E novamente a gente tem mais um problema, porque aquele teu camarada que era negro igual você, ou mulher igual você, podia ser homofóbico.
E a sociedade está ficando bastante confusa, né? Criar esses vínculos vai ficando difícil. E essa é a história do século XX, em escala mundial, sempre avançando mais no centro, Europa, Estados Unidos, a própria União Soviética, e mais lentamente nas periferias, né? Mas é um mundo completamente mobilizado e tenso e conturbado, deixando muito claro que a Guerra Fria, ela somente não daria conta de responder tudo isso. Porque a Rússia era profundamente homofóbica, por exemplo. Tanto quanto a sociedade norte-americana dos anos 50. Não estava muito fácil se organizar e se localizar nesse mundo, né? Para facilitar a coisa, a gente vai ter, ao longo do século XX, o surgimento de uma coisa chamada cultura de massas. Só agora a gente tem tecnologia suficiente para produzir cultura ou entretenimento para milhões e às vezes bilhões de pessoas. Imaginem a mudança. Um cantor em Paris, ele era famoso em Paris no século XIX. Até o século XIX ele é famoso em Paris. Se ele quisesse ser famoso em Londres, ele tinha que pegar um trem e depois um navio e ir até Londres, cantar um show, voltar. Você só podia ter o artista se ele tivesse ao vivo na sua frente. Bom, quando o rádio surge, isso já começa a mudar. Você pode ouvir a pessoa à distância, exclusivamente por conta de um advento tecnológico. Bom, quando você tem a possibilidade de gravar, aí melhorou, porque você pode simplesmente comprar o disco. Então a gente aqui no Brasil ouvia Michael Jackson. E o Michael Jackson nunca tinha vindo no Brasil. Mas todo mundo no Brasil ouvia o Michael Jackson. Isso era uma possibilidade tecnológica que para vocês isso é idiota. Claro que isso é possível, Leandro. É agora, né? Agora vocês podem assistir a live do cantor de vocês lá da Inglaterra ao vivo, mas isso não era possível. Até o século XX. Não existia isso. Ou estava ao vivo ou não estava. Não tinha nem como gravar áudio. Bom, não tinha fotografia. Quem dirá gravar vídeo. Essas mudanças no campo do entretenimento e da cultura também vão trazer mudanças muito significativas na sociedade, porque agora eu podia gravar uma manifestação em vídeo das mulheres nos Estados Unidos e passar elas aqui no Brasil. Eu podia gravar as movimentações da Parada do Orgulho Gay em Nova York e passar elas na Arábia Saudita, se eu quisesse. E no mundo todo. E a gente passa, então, a viver essa experiência de ter informações quase que imediatas do planeta Terra inteiro. Com coisas como televisão, rádio. Veja, vocês assistem a mesma série que os jovens da Espanha, quando vocês colocam lá na Casa de Papel. Isso não era comum. As pessoas não viam mesmo. Uma notícia da Espanha demorava 6 meses para chegar aqui até o século XVIII. Música, por exemplo, figuras mundialmente conhecidas, os primeiros grandes superstars eram, claro, sempre americanos, né? Elvis Presley, Beatles, Jimi Hendrix, Janis Joplin, depois os ingleses, os Beatles ingleses, né? Depois os ingleses como os Rolling Stones, mas americanos também com Frank Sinatra, o Bob Marley na Jamaica ficou famoso no mundo inteiro também. Vocês estão percebendo que está surgindo um novo tipo de concepção de artista, de lazer, de entretenimento, de consumo de informação, que está muito diferente do que era o século XIX, por exemplo, que você conhecia a pessoa que cantava na tua cidade. O artista era aquele ali na tua cidade. Vocês notam a diferença? Sim, sim. Vocês conseguem notar o impacto dessa mudança? Não, com certeza. Agora o mundo está muito mais globalizado, né? E qual é o impacto disso? O impacto disso, Alisson, é que se você podia, de repente, consumir um vídeo do Elvis Presley lá nos Estados Unidos, de repente, quem garante? Você resolvia querer se vestir igual ao Elvis Presley. Só Sim. imagina você se vestir igual ao Elvis Presley em Cubatão. Você não está fazendo isso. Isso vai se espalhando.
Essa é uma outra característica. A política, por exemplo, vai ser mobilizada para a massa. Mas não dava para ver só o Elvis Presley. A gente podia ver um discurso, por exemplo, do Martin Luther King. Que seria gravado. A tecnologia vai ser a grande questão da segunda metade do século XX. Chegando já perto dos anos 70, anos 80, uma computação. Aí o bicho pega, meu amigo. Porque aí a gente tem, então, uma cultura da computação para a internet, aí é um passo. E agora a gente tem um mundo totalmente conectado. Vocês conseguem entender que até 25 anos atrás o mundo não era assim como é para vocês hoje? Porque vocês podem correr um risco, meninos. Como vocês são muito novos, vocês podem achar que o mundo sempre foi assim. Sempre foi normal abrir um computador, conectar um servidor que deve estar logado lá nos Estados Unidos e eu conversar com vocês. Isso não era normal, não. Vocês conseguem ter ideia disso? Está claro para vocês? Como essa mudança é muito rápida e muito recente? Sim, sim. Sim, Alissa. Sim, Marcelo? Sim. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiz curso técnico de eletrônica no IFESP. Eu fiz ensino médio integrado ao curso técnico de eletrônica. Como vocês aí que fazem informática. Quando eu ia para o laboratório, não tinha nenhum computador ligado à internet. Não existia. Aliás, a internet já existia, mas não tinha nada conectado na internet nos computadores que nós usávamos. Eu fui trabalhar e trabalhando, eu trabalhei nas empresas que estavam começando a instalar a internet. Não tinha internet. Nós levávamos disquetes. Mas quando queríamos instalar um jogo no computador, a gente levava uma caixa cheia de disquete e instalava tudo no disquete. Vocês não sabem nem o que é disquete se bobear. Seria o bisavô do pendrive. Era um mundo totalmente diferente. Veja, eu acabei de dizer que eu tenho 43 anos. Imagina o que era o mundo da minha avó, que não tinha computador. Agora o Marcelo escreve um texto revolucionário e publica esse texto, e um jovem que sabe ler em português e que mora na Coreia do Sul lê o texto. E ele sabe português porque ele gosta, sei lá, de Caetano Veloso. Agora, os meus alunos do ensino médio gostam de bandas em coreano e, vejam, aprendem coreano, porque gostam de bandas de K-pop. Isso é completamente tranquilo, normal, comum. Esse mundo vai ficando, então, cada vez muito mais complexo. Bom, algumas culturas vão ser expandidas, né? A gente vai ter, por outro lado, empresas pela primeira vez que têm um caráter universal. Google, McDonald's, redes de fast food, lojas de empresas que fabricam carros, como Volkswagen, o General Motors, Facebook, WhatsApp, são empresas que lá no Camboja alguém conecta pelo WhatsApp. Lá no Vietnã a galera chama no WhatsApp, como aqui no Brasil, como em Londres. Isso não era possível até pouquíssimo tempo atrás. Esse mundo, então, no segunda metade do século XX, vai ganhar em complexidade, vai ganhar numa série de lutas e questões. Vão surgir artistas mundialmente conhecidos, com um poder absurdo. Vocês notam, por exemplo, o poder que um artista tem a partir do advento dessas tecnologias todas? Sim. Você pode falar aqui, Camille, e você pode ser ouvida no planeta inteiro. Vamos pegar um exemplo. Diz aí um artista que fala, e quando ela ou ele fala, eles são ouvidos no planeta Terra em tempo real. Todo mundo vai falar do que ele falou agora. Tem a Anitta, a Demi Lovato. Boa. A Beyoncé, né? Sim, a Beyoncé principalmente. Se a Beyoncé se divorciar do Jay-Z agora, quantos minutos vocês acham que demora pra gente receber a notícia aqui na nossa casa? Menos de um Menos de minuto. um. Menos de um Rapidinho. minuto. Isso é um mundo globalizado, Marcelo.
Porque se a Beyoncé cantasse nos anos 30, era muito provável que eu e você nem soubéssemos quem era a Beyoncé. Não, vamos lá. Era provável que talvez você já tivesse ouvido falar, porque você é um cara mais descolado, moderno e atualizado do que eu. Você já tivesse ouvido falar. Eu nunca teria nem ouvido falar. Agora, não só você ouviu falar, como já conhece, e como tanto você quanto eu, quanto a minha mãe sabem quem são a Beyoncé. Então, olha o que está rolando aí. Bom, e aí vão surgir as grandes questões. Todas essas contradições, elas foram resolvidas no século XX, e aqui eu vou encerrando a aula. Todas as contradições que foram aparecendo, elas estão resolvidas? A gente entra no século XXI e, bom, vamos lá. O acesso à cultura está resolvido, todas as questões? Não, O mundo é igualmente, apesar da tecnologia, ele é igualmente aberto à cultura de todos os povos? Não. também não. Ou a gente sabe, apesar da internet, a gente sabe o que está rolando na cena musical na África? Mais difícil, não é? A gente não sabe. A gente sabe o que está rolando na cena musical no Peru? A gente não sabe nem o que está rolando no Nordeste, pessoal, às vezes. Só quando explode assim, tipo Zé Vaqueiro, a gente ouve e fala, pô, tem esse cara aí, Zé Vaqueiro. E veja, isso não quer dizer se eu gosto ou não, é que eu simplesmente não sabia que o cara existia. E parece que ele já fazia sucesso há muito tempo. Então, as questões culturais não estão resolvidas. As questões das mulheres estão resolvidas? Estão Também resolvidas, não. mulheres? Não estão resolvidas. Estão resolvidas, meninas? O que, que é? O que vocês acham aí pra mim? Digam aí pra mim. Tá tudo Não. tranquilo? Mulheres? Não. E paz? Tá Não. suave? Tá favorável? Tá tranquilo? Tá favorável? Não. Eu ligo a televisão e todo dia tem uma mulher que foi morta pelo marido, pelo namorado, pelo ex-namorado. As questões ligadas a racismo, então, essas não fazem sentido perguntar. A gente ainda escreve vidas pretas importam, quer dizer que se a gente precisa escrever é porque tem gente que acha que não importam, certo? De fato. Sim. As questões identitárias, como por exemplo, de ordem de gênero, por exemplo, ou ensinar para o mundo que o mundo não é esse gênero, estão resolvidas? Não. Não. As questões de ordem socioeconômicas e políticas estão resolvidas? Não. Guerras, Onde? guerras e corrida armamentista, está resolvido? Ainda não também. Também não. As questões ligadas à urbanização, como transporte, violência, emprego, moradia, fome, estão resolvidas? Não. Mas a gente podia pôr mais uma aí que surgiu no final do século XX, chamada meio ambiente. Ou seja, a gente continuou com todas as questões, mais uma. E essa é bem urgente, inclusive como todas as outras, que é o meio ambiente. Todo aquele avanço produzido pela Revolução Industrial criou um impacto ambiental, que vocês vivem diretamente, por exemplo, com uma crise hídrica aí terrível, né? Essas são as questões que estão colocadas para o século XXI e daqui para frente que ficou para vocês resolverem, né? Tudo isso mais o meio ambiente, né? Com isso a gente mais ou menos dá conta de entender de um modo panorâmico o que rolou durante todo o século XX. Em 1991 a União Soviética acabou e, como a gente já sabia, o fim da União Soviética não resolveu os problemas. Vejam, o capitalismo venceu, mas os problemas continuaram. Vocês mesmos acabaram de dizer. Nada disso está resolvido. Os pobres existem, as pessoas lutam para poder viver suas vidas como bem quiserem, as pessoas precisam brigar para poder acessar determinados ambientes por conta da tonalidade da sua pele, as pessoas precisam brigar para poder receber um salário porque são homens ou mulheres, ou porque nasceram na Bolívia ou nos Estados Unidos. A tecnologia não chega para todo mundo, a cultura não é igualmente compartilhada, os problemas urbanos estão postos aí, a gente vivendo numa pandemia, trancados há 2 anos dentro de casa. Esse é o século XX. O século XX talvez Veja, essa é a segunda metade do século XX. Vocês considerariam que foi tranquila a segunda metade do século XX? Não. Não. Não, né? E olha
que a primeira metade teve Guerra Mundial, Revolução Russa, crise de 1929, nazifascismo e Segunda Guerra Mundial e bomba atômica. Olha que a primeira metade foi punk, hein? E a segunda metade conseguiu rivalizar em quantidade de disputas, problemas, confusões e questões a serem tratadas. Eu não saberia dizer assim, qual foi o período mais conturbado. Parece que a primeira metade foi mais conturbada por causa das guerras, né? Mas a segunda metade do século XX deu uma boa bagunçada no negócio. Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Então, minha gente, perguntas, dúvidas e questões, a gente acabou de encerrar o conteúdo aqui. Resolveram falar sobre quase tudo. E daqui para frente, vamos repetir. Eu preciso falar sobre ditadura militar e isso eu vou falar durante as aulas com vocês, durante a semana. E sabadão é só resolver exercício. Daqui para frente vocês já sabem tudo que vocês precisam saber para fazer os vestibulares. E sobre o século XX vocês estão feras. Vocês ouviram falar sobre todos os assuntos. Fechado? Pergunta aí, dúvida, questão, o que vocês queriam tirar de pergunta, ou vocês ficaram pensando e queriam saber? Falem comigo agora. Esse silêncio indica tudo na Santa Paz? Da minha parte, sem dúvida. Tudo certo. Então, Alisson estava gravando, não estava, Alisson? Sim. Logo mais o vídeo está no canal do Alisson. Eu disponibilizo nas plataformas do Moodle e semana que vem venham preparados, porque aí é a nossa querida amiga e estimada FUVEST pela frente. Fechado? Fechou. Então, aquele abraço, bom sábado, bom fim de semana, obrigado pela presença. Tchau, professor, obrigada. Tchau para vocês, uma boa semana. Tchau, tchau. Semana, professor, tchau.